Saudações, amigos, Missão Carcará. Hoje eu vou participar de uma tag, que é quando a gente marca um outro canal para poder responder uma pergunta, e a gente segue com isso daí, trazendo informações de visões diferentes, pessoas que têm experiências diferentes, seja no mato, em acampamentos, no mundo tático e operacional. E eu fui convidado pelo canal Mato Verde, que é um dos canais mais proeminentes aí dentro do Bushcraft, e que tem assim, cenas maravilhosas que fazem realmente você mergulhar ali naquela simplicidade, ter aquela conexão com a natureza, e ali você vê o trabalho sendo feito também, ali, as atividades mateiras, entalhes, fogueiras, a forma de respeito e de utilização daquilo que a natureza fornece sem depredação. É um canal muito legal. Se você seguir, se você chegou até aqui por ele, eu vou mostrar para você então qual que é a minha lâmina preferida, que foi a pergunta que ele me fez. Se não foi por ele, se você seguir quem eu vou indicar posteriormente, na corrente você vai acabar chegando até o Mato Verde. Então, eu estou aqui para responder qual a minha lâmina preferida. Veja aí. Essa questão da lâmina preferida, predileta, né, ela gera algumas controvérsias e nunca é uma coisa muito fácil, porque ao longo da sua vida, da sua história, você foi precisando de ferramentas diferentes para atividades diferentes, em momentos diferentes, necessidades completamente distintas. Eu penso aqui em várias lâminas que me são muito caras, como por exemplo, a primeira lâmina que eu recebi do meu pai, na época que eu comecei a acampar. Isso eu tinha 6, 7 anos, e ele me presenteou, e ao meu irmão também. Eu perdi a minha e o meu irmão preservou a dele, porque ele não usava. Aí ele pegou e me deu. E aí eu considero, porque como eu manuseava ela também naquela época, essa primeira lâmina ali, a segunda na verdade que eu tive, né, que ficou comigo e que eu tenho até hoje. Vou mostrar aí um pedacinho dela, um pouco de atividade com ela. E essa lâmina ela tem essa memória afetiva, mas não é a minha predileta hoje. Ela é dentro do que eu entendi dessa tag, dessa corrente. E aí tem uma outra lâmina também que foi a primeira lâmina que eu comprei, né, que é uma lâmina da Tramontina, pequenininha, uma faquinha, também para acampamento. Na verdade o design dela é mais para mergulho, pesca, né, para limpar o peixe ali, é a Tramontina Fisher. Então assim, ela também tem essa memória afetiva, né? Uma faca que marcou minha história, está lá dentro da minha trajetória, mas também não é ainda minha predileta. A predileta, ela tem uma história, ela é a predileta, mas não era para ser, ela era para ser uma evolução dentro de um contexto. Vou explicar. Há um tempo atrás, no UPUR Bushcraft, segunda edição, né? O Knife Mountains, né, do William Bertolucci. O William me chegou e a gente conversando, se deu super bem, eu respeito demais o trabalho dele. Para mim é um dos cuteleiros mais tops, assim, sem sombra de dúvidas, um artista, sabe? Só faz obras de arte. Eu já presenteei algumas pessoas com, né, obras dele, que eu nem vou dizer se são apenas facas, são obras, né, tão lindas, e que ficaram muito satisfeitas, né? E o William virou para mim e falou assim: vamos fazer uma faca do seu canal. E aí eu fiquei pensando, o meu canal, ele não tem essa pegada muito de bushcraft, de ficar parado num lugar, acampado. Se bem que gosto, estou no acampamento agora aqui com meu filho e tudo. Mas não é muito a minha atividade principal no mato. Minha atividade no mato, eu como jornalista e aventureiro, eu procuro encontrar
barragens que estão em lugares ameaçando comunidades e estão escondidas no meio do mato, atrás das montanhas, em lugares agrestes, ir a lugares onde são as nascentes de rios desconhecidas e às vezes nunca antes fotografadas, né? Falar sobre trilhas que ligam lugares que antigamente eram utilizados por tropeiros e que hoje estão esquecidos, encontrar trilhos no meio de florestas. Vou fazendo esse tipo de coisa, juntando história, patrimônio, natureza, meio ambiente, preservação. Vou fazendo esse popurrí. Não é muito de ficar acampado num lugar só, geralmente eu fico em movimento, né? Eu me considero mais um aventureiro do que um bushcrafter ou alguma outra coisa assim. Claro que a sobrevivência tangencia tudo isso, porque é uma disciplina que eu preciso dela, porque em algum momento pode ser que eu me encontre em maus bocados e isso é que vai me preservar a vida minha e de quem vem comigo. E dentro disso eu falei então para o William, eu preciso de facão, cara. Para mim, a lâmina mais utilizada, a função para mim é abrir picada. É abrir picada, cortar lenha, às vezes abrir um pouco a relva assim para conseguir uma foto melhor, uma filmagem mais ampla. Então para mim o facão é ideal. E eu já tinha algum tempo que vinha estudando a ideia de adotar um desenho da Kukri ou daquela Kopesh, que são lâminas curvas, né? E eu vi muitos participantes de alguns reality shows, como o Alone e no próprio Largados e Pelados, usando a Kukri para uma série de atividades. E eu ficava pensando, poxa, será que ela se adaptaria aqui? Ela é Indonésia, né? Então, assim, lá a floresta tropical também é densa, como a daqui, tem várias características similares. Daí eu pensei, será? Mas como é que eu vou saber se é isso mesmo que eu quero? Se a gente vai fazer uma faca do meu canal, eu tenho que sentir a menina, né? E aí eu peguei e encomendei por, acho que foram R$120, essa espada curva aqui, essa espada não, né? Esse facão curvo, que é essa Kukri. E pelo Mercado Livre, hoje eu usei ela o dia inteiro. Botei um óleozinho só para segurar. Quando eu voltar eu vou lavar, eu vou arrumar ela todinha. Bem simples, olha lá. O cabo você vê aqui, né? A empunhadura dela é toda de polímero. Ela não é full tang. Ela tem aqui um orifício para passar o fiel, que eu não passei. E eu falei, não, vou começar a usar. Eu tinha medo do peso, porque ela parecia pesada. Ao mesmo tempo ela parecia não muito comprida, e para você abrir picada no mato, né, você precisa de uma leveza, porque é um trabalho contínuo, né? Você vai avançando à medida que você corta, à medida que você vai ceifando o que está na sua frente. E eu imaginava, poxa, se ela for muito pesada, eu vi ela um pouco mais grossa que uma tramontina, assim, né? Eu já pensei, ixi, vai ser ruim, numa hora eu vou cansar o braço, vai pesar o braço, né? Então eu vou ter menos autonomia, por mais que você tenha treino e tenha braço. Se for mais leve, você vai mais longe, né? É meio lógico, assim. Então, aí eu fui ficando com medo, falei, vou pegar uma aqui, vou pesquisar. Rapaz, me apaixonei pela faca. Só uso esse facão agora para abrir picada, para fazer de tudo. Faço até trabalhinhos menores. Ela tem ela é meio que versátil em várias modalidades. Ela abre picada muito bem. Essa curva que parece que o mato vai batendo aqui e vai tombando de uma vez e vai caindo tudinho, só você sabendo bater para que ela percorra, né, bem aqui pelo desbaixo mesmo, aqui, pela linha de corte, vai embora tudo. Para cortar a lenha, parece que ela vira um machado, que essa envergadura dela aqui, né, essa curva, ela se transforma num pequeno machado. Então você batendo com isso aqui, você racha como se fosse um semi-machado, sabe? Então assim, eu comecei a ver que ela podia fazer de tudo. E acabei esquecendo de ver com o William. Desculpa aí, William, né? Vamos fazer ainda essa faca aí do canal, esse facão, esse Kukri. Mas é porque de repente eu comecei a me sentir satisfeito com isso daqui e botei no batente isso daqui. Depois disso eu levei isso aqui para Brumadinho. Com ela eu consegui chegar a lugares aí onde os bombeiros estavam atuando, circundando, porque era proibido ir pela área onde eles estavam. Cheguei até lá,
Cheguei lá a vários crimes ambientais que estavam em locais de difícil acesso e foi possível chegar até lá e abrir também espaço para mostrar e denunciar as pessoas que estavam cometendo esses crimes ambientais por meio também de trabalho feito abrindo picada na CUCRE. Então, essa daqui é, sem sombra de dúvidas, a faca predileta minha. Vou mostrar aqui algumas atividades. Bom, depois de mostrar aí algumas atividades e como que eu me adaptei bem a esse estilo aqui, eu gostaria de passar a bola para o meu amigo Luciano Tigre, do canal Luciano Tigre. Cara, muito gente boa, já participei de live conversando com ele, fazendo algumas perguntas, colocando colocações, um cara muito sensato, né? Um cara que vive nesse meio mesmo, né? Ele como piloto, instrutor de voo, e instrutor de sobrevivência, ele traz muito essa área da sobrevivência, do sobrevivencialismo, trata muito bem, mostra os temas de forma técnica e prática também, né? Então você vê que é uma pessoa que conhece o que está falando, ela não fala apenas e demonstra na prática. Vale a pena demais conhecer o canal, além de ver também o vídeo sobre a lâmina preferida dele. E aí, Luciano, qual que é a sua lâmina preferida? E por quê? Por quê? Conta aí que tá todo mundo louco para saber. Espero que você tenha gostado. Dá um pulo lá no Luciano, segue a corrente, chega lá no Mato Verde, não se esquece de se inscrever, dá um joinha e a gente se vê na nossa próxima missão aqui no Missão Carcará. Até lá!